Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. Hoje nós vamos estar entrando na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 4, epístola, tá? Nossa, assim, foi muito impressionante aqui quando eu estava lendo aqui, nessa reflexão aqui de 2 Coríntios. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. E nós temos que cumprir o nosso ministério com fidelidade. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosamente se ocultam e não andam com astúcia nem adultério a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Mas quais o Deus deste século cegou? Para mim, o Deus desse século é o dinheiro, misericórdia, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aqui ainda, na 2 Coríntios capítulo 4, o poder de Paulo vem de Deus. O poder que há em nós vem de Deus. Nós temos um tesouro, meu amado. Nós temos, assim como Paulo tinha, nós também temos. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos como um vaso de barro, e dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, que é preciosíssimo, glória a Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levantando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregue à morte, somos sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, está escrito: eu criei, por isso falei. Está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia. Eu creio na minha ressurreição. Aleluia. Num corpo de glória, num corpo novo. Jesus, ele ressuscitou em carne, mas nós vamos receber um novo corpo em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça
por meio de muitos para a glória de Deus. E os desígnios e efeitos das aflições. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então nós cremos naquilo que nós não vimos, que nós vamos ver. E aqui está nos dizendo, né, que nós somos como cartas vivas, porque as pessoas vão fazer a leitura em nós e vão ver Cristo em nós. E eles não vão ver Patrícia, eles vão ver Cristo em mim. E isso que nós somos. Vós sois carta viva. Vós sois um vaso de barro que carrega em vocês algo preciosíssimo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. Por quê? Para que não haja vanglória em nós, mas que possamos nos vangloriarmos em Deus. Então, todo o poder, toda a autoridade que saía de Paulo era por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E todo o poder que sai da gente, toda a autoridade que sai de nós, não é de nós mesmos, para que nós não nos gloriemos, mas é para a honra e glória do Senhor, para a manifestação da glória de Deus, porque o Espírito Santo habita nesse corpo que é chamado vaso de barro. Deixe o seu like, deixa o seu comentário. Por isso, gente, nós somos falhos e somos pecadores, e mesmo assim, somos miseráveis, pobres e nus. E mesmo assim, Deus escolheu habitar em nós, através da presença santa do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Deixe seu like e o seu comentário.